Se me permite, eu não irei comentar as palavras do Sr. Presidente da República, mas posso e devo, como observador do fenómeno institucional e político, dar duas notas. A primeira nota é que é sabido que tem havido sempre uma relação impecável institucional entre o Sr. Presidente da República e todos os órgãos de soberania e todos os órgãos de soberania com o Sr. Presidente da República, como é, aliás, a exigência que deve recair sobre cada um desses órgãos. E, portanto, sobre isso é uma constatação. Sobre a matéria de fundo, eu julgo que todos nós temos memória e recordamos as palavras do Sr. Governador do Banco de Portugal na noite em que falou ao país, com o restante Conselho de Administração do Banco de Portugal, para apresentar a solução do novo banco, dando nota de forma muito clara de que tinha acontecido um conjunto de factos nos últimos dias que antecederam, os dias que antecederam a decisão tomada pelo Banco de Portugal, que apanharam de surpresa o próprio Conselho de Administração do Banco de Portugal. Já não me recordo a adjetivação que usou o Sr. Governador do Banco de Portugal relativamente a esta circunstância e àquilo que foi o comportamento do Conselho de Administração, que então o BES liderava o BES, relativamente às orientações que o Banco de Portugal tinha dado, mas ficamos todos com a percepção que não tinham sido cumpridas essas orientações do Banco de Portugal. E, portanto, ficamos todos com a percepção que estes últimos dias anteriores à intervenção do Banco de Portugal foram dias em que sucederam questões, de facto, com muita relevância, à revelia daquilo que eram as orientações do Governador do Banco de Portugal e que apanharam de surpresa a entidade supervisora do sistema bancário. E isso justificava a intervenção do Banco de Portugal no modelo e na forma que o fez, e se calhar as palavras pouco vulgares de um governador, que foram palavras, eu não me recordo em concreto a adjetivação, mas foram palavras relativamente duras sobre esses acontecimentos, esses factos que surpreenderam o Banco de Portugal. Eu julgo, como é sabido, o Partido Social Democrata tem procurado promover a maior transparência relativamente a isto tudo, tomou a iniciativa de pedir a presença do Sr. Governador do Banco de Portugal na COFAP, na Comissão de Finanças do Parlamento, no sentido de prestar esclarecimentos poucos dias depois desta declaração do Sr. Governador do Banco de Portugal e, portanto, teremos a oportunidade agora, no decorrer da Comissão de Inquérito, de poder constatar todos os factos que estiveram na base dessas palavras tão pouco vulgares de um Governador de um Banco Central e que justificaram, na opinião daquilo que nós obtivemos das suas declarações, uma intervenção tão decidida e tão pouco habitual numa circunstância como a que se viveu nessa altura. Dr. Marco António Costa, estamos agora em direto para a SIC Notícias, mas as palavras do Presidente da República não podem ser encaradas como um recado ao Governo? Eu não vou fazer interpretações das palavras do Sr. Presidente da República. Como eu disse, aquilo que eu posso, como observador de fenómeno político, é constatar que existe e existiu sempre uma relação institucional impecável entre o Governo e a Presidência da República e, portanto, isso é do domínio público. E também recordar as palavras do Sr. Governador do Banco de Portugal na noite em que anunciou ao país a decisão de criar um novo banco. Essas palavras continham adjetivos muito duros sobre o comportamento do Conselho de Administração, que até aí liderou o Banco o Espírito Santo, e nomeadamente um conjunto de factos que apanharam de surpresa nos dias anteriores a essa decisão o Governador do Banco de Portugal e o Conselho de Administração do Banco de Portugal e que justificavam uma decisão tão pouco vulgar no plano financeiro e tão decidida do Conselho de Administração do Banco de Portugal. E, portanto, julgo que todos temos memória dessas palavras, desse sentimento de surpresa com que o Banco de Portugal tomou conhecimento de alguns factos que tinham ocorrido poucos dias antes e que apanhou de surpresa a entidade supervisora. Nós, no Partido Social Democrata, temos procurado criar todas as condições para que este processo seja o mais esclarecido possível. Tomámos a iniciativa de pedir ao Sr. Governador do Banco de Portugal que estivesse presente na COFAP poucos dias depois desta declaração que ele fez ao país. Ele teve a oportunidade de explicar ao Parlamento as suas declarações e aquilo que significavam as suas palavras. Temos em curso a preparação de uma comissão de inquérito que o Partido Social Democrata também já deu o seu assentimento de princípio a essa comissão de inquérito, aguardando agora definir com maior rigor o perfil daquilo que irá ser analisado nessa comissão de inquérito e, portanto, é o único comentário que eu posso fazer. Eu recuso-me, como deve compreender, a fazer qualquer tipo de comentário às palavras do Sr. Presidente da República.